Olá a todos do canal. Esse é o meu canal do YouTube, já tem um bom tempo. É o canal Caminho Antigo, né? O Caminho Antigo. Então, esse vídeo agora que eu coloquei aqui no canal é referente a uma mensagem, né? Um WhatsApp que eu recebi de um irmão. E ele começou assim, conforme está aí nas imagens, né? Ele diz, profetizo bênçãos para você nesse dia, né? E no caso eu coloquei uma imagenzinha de uma garotinha, de uma pessoa com a mão na testa, tipo, não acredito nisso, né? É o que a imagem me passa. Aí ele colocou um ponto de interrogação. Aí eu mandei um áudio de 5 minutos e 55 dizendo sobre a questão aí que a religião ensina, que os líderes ensinam, né? Que não é nada disso, não foi isso que o Messias veio, nessa questão de profecia, profetada, revelação, essas coisas é coisa do sistema religioso. O Messias veio trazer a salvação, anunciar a vida eterna, né? A promessa é a vida eterna e ensinar amor ao próximo. É o que está aqui nesse áudio. Então, ele eu não vou, nem passar aqui para o vídeo, né? Só está aqui na imagem mesmo. Aí, o irmão, ele coloca Atos 4:11, 1 Coríntios 14:39 e Atos 2:17, né? Aí eu fui ver nas passagens que ele colocou. Em Atos 2:17, né? Tá escrito outra coisa do que ele quis dizer que é profecia, né? Porque o segmento evangélico hoje é aquela coisa: eis que Deus manda te dizer, eis que eu profetizo na tua vida, vitórias, bênçãos, não sei o quê. É essa pegada hoje, né? Quem conhece o protestantismo sabe que é assim. Aí eu coloquei que a passagem de Atos 2:17 é uma profecia antiga e que se cumpriu em Pentecostes, né? E pedi para ele ler depois, né? Já outras passagens que ele colocou, conforme está aqui na imagem, Atos 4:11 e Coríntios 14:39, não tem nada a ver com o que é ensinado pelos líderes das instituições, né? Em Coríntios, profetizar é falar, e línguas é outro idioma de outros países, de outras nações, né? Nada a ver com línguas estranhas ou rabaraxé, que é falado nas igrejas. Aí, no caso, depois disso, segue os áudios que eu vou colocar agora aqui na íntegra, que é esse áudio de 5 minutos e 14, né? E a complementação dele, o complemento dele de 41 segundos, né? E depois eu termino dizendo para o irmão que ele ainda não tinha ouvido o áudio, né? Tá visualizado, mas ele não ouviu. Aí eu disse para ele, ouvir o áudio, né? Que eu não tinha falado nada demais, só li Atos 2 na íntegra, né? A passagem de Atos 2 e o capítulo lá que eu não me lembro agora, que ele pediu para mim ver, né? Justificando que existe profecias hoje profetadas. Deus manda dizer para o irmão que está do lado, Deus manda te mandar essa mensagem, que o dia hoje vai ser melhor que amanhã, que vai conseguir as coisas aqui, que a bênção está a caminho. Para justificar o que os líderes ensinam, ele mandou para mim Atos, né? No caso, Atos 2, deixa eu ver aqui, Atos 2:17. Aí, nesse áudio que eu vou colocar na íntegra aqui, eu leio, né, a passagem de Atos 2. Não só Atos 2:17, mas Atos 2 completo. Então, segue aí os áudios, né? E, e é isso. Paz a todos. Olá, irmão ou irmã, né? Que eu não sei se é homem ou mulher. Então, irmã, não passa mais vergonha, não, irmã, sabe? Repetindo e passando para as pessoas, né? Passando adiante o que esses homens, esses líderes religiosos ensinam de forma errada, entende? Ou então, assim, Atos 2 está escrito outra coisa. Então quer dizer que em Atos 2, Pedro mentiu quando disse que aquela profecia já se cumpriu, uma profecia de Joel, já se cumpriu naqueles dias de Pentecostes. E esses homens dizem que ainda vai acontecer nos últimos dias, dias de hoje. Eles ensinam cada mentira, irmã, e faz com que o povo, os pequeninos do Criador, passem vergonha. Aqui, ó, vamos ler tudo, irmã. Não vamos pegar só um pedacinho, não. Nessa, colocar um capítulo e versículo, não. Olha só. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, já aconteceu. Estavam todos coordenadamente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, irmão ou irmã, né? Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem.
Era a língua dos anjos, era a língua estranha, era o rabaraxé aí do processo religioso? Não. Noutras línguas, língua paterna, língua materna. Porque ali tinha pessoas de várias nações, entende? Então eles começaram a falar em outras línguas. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão embaixo do céu. As línguas lá no começo, na questão lá de Herodes, não foi todas assim divididas, né? Era uma só língua, mas por conta do que é aquele que fez a torre lá de Babel, queria fazer a torre de Babel. Herodes não, a irmã sabe de quem eu tô falando. Esqueci, não veio na cabeça agora. Aí o Criador, o Pai, não dividiu todo mundo e como é que fala? Colocou nas pessoas várias línguas. Era uma só, né? Mas aí cada um falou no idioma. Aí vi que ninguém entendia. Era o caso aqui. Tinha muitas pessoas e cada um falava no idioma da sua nação, da sua pátria mãe. Entende? Aí continuando, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui, irmã ou irmão, o milagre não foi falar somente, foi ouvir. Cada um ouvia na sua própria língua, as pessoas falavam na língua materna. Entende? Lê para você ver. Pega aí Atos 2, não só o versículo que a irmã passou, mas Atos 2. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Eles falavam em línguas de nacionalidade. Por exemplo, o hebreu, o aramaico, eu não sei, é como se fosse hoje o inglês, né? O alemão, o francês, uma coisa assim, entende? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Olha o tanto de nação que tinha lá, de pessoas de cada nação, né? E continua. E Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas do Pai. Tá entendendo, irmã ou irmão? Vai acompanhando Atos 2. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, né? Dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombavam, diziam: estão cheios de mosto, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, né? Como as pessoas lá pensavam. Como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Entende, irmão ou irmã? É uma profecia que se cumpriu naquele dia, naquele momento lá de Pentecostes, que está escrito em Atos. Uma profecia de Joel. Aqui qual é a profecia? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. É a passagem, o capítulo e o versículozinho que a irmã ou o irmão passou. Mas já se cumpriu uma profecia de Joel que se cumpriu em Atos lá em Pentecostes. Agora, irmã, para e pensa. Quem está mentindo? Pedro, que diz que já se cumpriu e se cumpriu mesmo, que é o que a gente lê? Ou estes homens que ensinam coisas erradas para as pessoas e fazem com que as pessoas espalhem isso? Entende, ô irmão e irmã?